Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O programa Tribuna Livre hoje vai debater um assunto muito interessante, qual seja a ética na política. Nós que vivenciamos aqui nesta cidade, na década de 50, 60 e 70, alguns comportamentos meio estranhos, mas sempre com respeito mútuo entre os partidos, que naquele tempo se resumiam a dois partidos. Todo mundo sabe que naquela época a UDN e PSD é que comandavam a política brasileira. Aqui nós tínhamos gogós e carrapatos. Briga feia, ora José Geraldo da Cruz na prefeitura, logo em seguida o doutor Antônio Conserva Feitosa, voltava José Geraldo, até que apareceu José Monteiro, mas sempre num nível dos mais elevados no que diz respeito à consideração e ao respeito ao eleitor e aos companheiros, aos chamados adversários políticos. Os correligionários se respeitavam também entre si. Esse comportamento vem mudando de tempos para cá, e hoje no Brasil, de um modo generalizado, está muito estranho o comportamento político. Os últimos fatos ocorridos aqui em Juazeiro nos levaram à condução deste programa. E nós convidamos para este programa o senhor José Josimar da Silva, que é o presidente da Associação Comercial, o Michel Araújo, que por razões superiores, ele é professor universitário, certamente não conseguiu a liberação da faculdade para vir ao programa, e o companheiro Chico Alberto, já muito conhecido de todos, já passou pela Associação Comercial, pela CDL, e hoje é o diretor do Sind Lojas. Esses dois cidadãos, com uma larga folha de serviços prestados à sociedade juazeirense, assinaram na semana passada, ou já essa semana, um documento muito importante em solidariedade ao vice-prefeito José Roberto Celestino, que foi despejado do seu gabinete pelo prefeito Santana. Ora, alguém pode imaginar que este foi um grande gesto de solidariedade. Afinal de contas, o José Roberto já foi presidente de todas essas instituições. E todos esses que assinaram esse documento são ex-companheiros dele. O tem na grande consideração de um grande empreendedor e um grande mobilizador das questões de Juazeiro do Norte. Pode ser até que alguém entre os nossos telespectadores imagine que foi um gesto de corporativismo. Estão nessa atitude porque são amigos do Zé Roberto, que pertenceram à mesma instituição. Isso é o que nós vamos discutir. Afinal de contas, eles vão ter a oportunidade de esclarecer para os nossos telespectadores, que hoje, infelizmente, não terão a oportunidade de manter um contato conosco pelo telefone, já que a pessoa responsável por esse serviço hoje não pôde comparecer. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Chico Alberto, Josimar. Prazer tê-los aqui. Certamente vão engrandecer o programa. Luiz Carlos, você começou chamando aí a atenção do nosso telespectador, falando de ética na política. E a ética hoje é uma questão discutível, não só na política, mas praticamente em todos os segmentos da sociedade. Ética, eu costumo dizer que é como honra, não se tem pela metade. Ou se é ético, ou se não é ético. Não existe ética pela metade, como também não existe honra pela metade e honestidade pela metade. Ou se é honesto ou não se é honesto. Ou se é ético ou não é ético. Enfim, e na política, isso aí é que passa quilômetros de distância. Porque o que predomina na política são os interesses individuais, particulares, de grupos, às vezes nem tanto de partido, mas mais individual e de grupo. E quando nós colocamos em discussão esse tema, em função desse episódio que aconteceu aqui em Juazeiro do Norte, é interessante a gente observar logo, preliminarmente, no início do nosso programa, que o programa está aqui aberto a outra versão, que certamente vai ser colocada aqui a versão do vice-prefeito, porque estão aqui dois companheiros dele de entidades que fizeram um manifesto de solidariedade, e certamente alguém pode dizer, foram lá para reverberar, para
e tal, dar apoio, mas a gente quer dizer que o programa Tribuna Livre também está aberto a qualquer outra pessoa, não é? Isso é evidente. Evidente que queira manifestar também o seu posicionamento, porque às vezes a verdade não está conosco, nem só com um lado, às vezes ela pode estar nos dois lados e a gente fazer uma mediação e tirar realmente, apurar realmente onde é que está o fato verdadeiro. E é assim que funciona o processo democrático. Exatamente. Então, nós vamos conversar sobre isso. Certamente foi um episódio que repercutiu muito na cidade, foi reverberado na Câmara Municipal, a imprensa local. Hoje mesmo, o prefeito de Juazeiro do Norte esteve numa emissora local aqui da cidade e falou sobre esse episódio, colocou as suas verdades lá sobre essa questão, mas nós vamos aqui conversar com o Chico Alberto, com o Josimar, sobre essa questão da ética, sobre esse episódio e tantos outros que têm acontecido aqui na política de Juazeiro do Norte. Primeiro, a posição de vice, Luiz Carlos, Chico Alberto e Josimar, geralmente é uma posição assim que às vezes se atrita. Se a gente, com o titular da administração, se a gente for fazer durante o programa, nós vamos procurar fazer isso, Luiz Carlos, uma retrospectiva aí dos vice-prefeitos, Chico Alberto conhece muito bem, Josimar também, a história política de Juazeiro, para a gente ver aonde foi que não houve, de certa forma, um arranhão, alguma coisa. Mas, certamente, o nosso telespectador, apesar de não poder participar, porque houve um problema aqui na comunicação com a menina que atende as ligações, mas vai ficar bem atento e vai nos dar motivação para a gente fazer um bom programa. E nós vamos começar exatamente com o Chico Alberto, que inclusive já foi candidato a vice-prefeito de Juazeiro do Norte, numa chapa com Carlos Alberto da Cruz, mas foi exatamente numa eleição em que o povo de Juazeiro resolveu homenagear o doutor Mauro Sampaio, dando-lhe um segundo mandato de prefeito. Mas o comportamento de Chico Alberto ao lado de Carlos Cruz foi naturalmente elogiável. Boa noite, Chico Alberto, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Vasco Landim e nosso colega Josimar, que é uma pessoa que a gente estima muito, porque é colega sindicalista, assim como eu. Mas eu estou aqui, Luiz Carlos, a convite de vocês e estou pronto para dizer do nosso ressentimento pelo episódio que aconteceu com o nosso amigo doutor Zé Roberto Celestino, vice-prefeito, a quem na época da política nós contactávamos muitas vezes com o doutor Santana para que o doutor José fosse o seu vice. E naquele tempo ele nos procurou, ele foi muito amável com a gente, muito dedicado, mas depois que assumiu, desapareceu e aconteceu essa história agora. E a gente ficou um pouco sentido, porque eu acho que ele tinha umas outras maneiras de afastar o doutor Zé Roberto do seu lado lá na prefeitura, e não como aconteceu. O nosso ressentimento é pela maneira como aconteceu. Quer dizer, o fato de ter acontecido não nos interessa. Problema político, nós estamos num regime eleitoral praticamente, está nas vésperas das eleições, mas eu acho que o comportamento, a maneira como aconteceu é que foi um pouco desgastante para nós, instituições, que temos o doutor Zé Roberto como nosso líder maior. Quer dizer, essa truculência na política, em alguns casos, que chegam muitas vezes a estarrecer o eleitor e o cidadão, de um modo geral, muita gente fica preocupada, não esperava que isso acontecesse. Josimar, você também teve esse sentimento, não esperava naturalmente uma atitude mais drástica como aconteceu? Boa noite. Boa noite, Cariri, boa noite, Juazeiro, boa noite, doutor Vasco, Luiz Carlos, Chico Alberto, meu companheiro. Nós temos um respeito enorme pelo nosso vice-prefeito, Zé Roberto, porque é um candidato do comércio, da indústria, dos profissionais liberais. E, dessa maneira, ele representava todo esse segmento, esse público, e que esse público não foi ouvido justamente no seu desligamento. Então, eu acho essa falta de ética, em termos gerais, dentro da política, não respeitar os empresários que apoiam, os empresários que ficam torcendo que dê certo, e o que a gente vê esse desastre. Isso é lamentável, mas estamos juntos, vamos trabalhar, é o dia a dia que traz os resultados. Muito bem.
Eu queria, aproveitando aqui a história de vocês, logicamente que se solidarizar com um cidadão de bem, isso é muito natural, e eu acho que o Juazeiro, todos os cidadãos de bem de Juazeiro que porventura tenha algum dos seus direitos tolhido, ou a sua honra maculada, enfim, tem que receber a solidariedade mesmo. Agora, eu estive hoje, Chico Alberto e Josimar, ouvi a fala do prefeito, e ele disse que isso foi uma coisa pequena, que não foi um fato que mereceu tanta repercussão, que acha até que deram uma supervalorizada nessa questão, para que o vice-prefeito, que se diz candidato a prefeito, isso aí certamente já foi um estupim para haver esse afastamento entre o prefeito, que também postula sua candidatura, e o vice-prefeito, mas ele disse que houve uma supervalorização, tanto da mídia como do próprio, que esbravejou aí aos quatro cantos, que tinha sido despejado, tinha sido colocado para fora do seu gabinete de trabalho. E, segundo o prefeito, acha que ele quis sair como vítima, no sentido de, saindo como vítima, ficar simpático à população e daí tirar dividendos políticos. Como é que vocês verem essa colocação do prefeito, que foi posta hoje numa emissora de rádio aqui da cidade de Juazeiro do Norte? Realmente eu não escutei esse programa, essa entrevista que ele teve na rádio. Eu ouvi alguns comentários. Muito embora o que nós soubemos foi por intermédio da imprensa, que o doutor José Roberto, quando chegou no seu gabinete, colocou a chave, já não estava mais. A fechadura que havia deixado no dia anterior foi trocada a fechadura e o seu gabinete foi modificado alguma coisa. Então ele saiu automaticamente, não pôde entrar e sentiu-se indignado com aquela e entrou em contato com a imprensa, porque a imprensa é que divulgou, mas não sei detalhadamente, eu não sei. Agora, será se isso aí era a melhor maneira que o prefeito tinha de fazer? Se acha que isso foi só uma exibição, eu acho que não. Eu acho que foi grosseria e uma falta de ética para com o cidadão. Não é porque seja um vice-prefeito, fosse um secretário de qualquer outra do seu gabinete, da sua administração, passasse por esse estado de coisa, eu acho que qualquer um se sentia-se ofendido com isso. Josimar. Eu acho que cada pingo no seu, cada coisa no seu lugar. Por quê? Porque eu acho que não deve ser confundido o eletivo, né, o elegível, com o cargo de confiança. Esse cargo de confiança pode se tirar, botar a qualquer hora, dependendo da situação. Agora, o eletivo, o colocado pelo povo, eu acho que deve ter um respeito maior e também o direito dele de permanecer até o fim, a não ser que aconteça um caso desagrave, um caso grave, mas o importante disso é respeitar o que o povo colocou, porque o mandato não é daquela pessoa, e sim do povo, o vice-prefeito colocado pelo povo. Essa é a minha opinião, devia ser respeitado, o povo ele representa o povo, e é de uma maneira que o Juazeiro hoje, nós temos que ter essa grande consciência de que o nosso político tem que ser respeitado, respaldado pelo povo e de uma maneira consciente, e também divulgar as suas ideias para que a gente passe a acreditar mais. Ô Vasco, você falou aí em se fazer assim uma retrospectiva com relação às duplas, né, de prefeito e vice. O primeiro vice-prefeito de Juazeiro foi o senhor Antônio Ribeiro de Melo. Foi vice-prefeito de doutor Antônio Conserva Feitosa. O relacionamento... A história não consta que brigaram, não? Não, o relacionamento foi perfeito. Outro relacionamento que foi digno de elogios foi o da última gestão de Carlos Cruz com Tico de Souza. Excelente relacionamento. O Carlos Cruz, o Chico Alberto podia intervir nessa retrospectiva, porque ele conhece bem essa questão. O Carlos Cruz teve o Raimundo Macedo como vice.
Não foi? Raimundo Macedo foi vice no primeiro mandato dele. de Carlos Cruz. Exatamente. Houve afastamento ou eles foram harmônicos até o fim? Ou houve uma dissidência com relação a essa questão? Porque é muito comum, Luiz Carlos, a história mostra aí, se a gente for analisar caso a caso, e nós vamos analisar, pelo menos o que a gente conhece mais de perto, praticamente todos os vice-prefeitos, com poucas exceções, no final da administração, estavam se afastando da administração por isso ou mais aquilo. É no caso do Carlos Cruz, que realmente teve com o Tico de Souza uma boa parceria. Excelente. Com o Raimundão já foi diferente, Chico Alberto? Foi diferente porque no primeiro ano da administração de Carlos Cruz e Raimundo Macedo, Raimundo ainda assumiu a prefeitura algumas vezes, talvez 2 ou 3 vezes. Depois não, aí já não teve mais vezes. Agora com o Tico de Souza não, ele assumiu todas as vezes que Carlos afastou-se durante os 4 anos. Já o nosso amigo Mauro Sampaio teve Dedé Tavares como o seu vice e esse não chegou a assumir nenhuma vez. Nem para... Mas o Dedé parece que não fazia questão de assumir, não, né? Não é que faça questão não, mas a pessoa, assim, a ética, ele deveria ter assumido, ao menos simbolicamente, uma vez, para constar no seu currículo, Vitor, de que teria sido vice-prefeito. Ele só foi eleito, não chegou a assumir. Mas não assumiu uma hora. Já agora, né, nos últimos mandatos, o menino doutor Salviano, O Andrei também não assumiu uma vez sequer. Não assumiu nenhuma vez, já como Raimundo como prefeito. A não ser se é porque o doutor Raimundo quis se vingar do Carlos Cruz, né? Aprendeu, né? Sofreu na pele. Mas eu acho isso uma besteira muito grande do prefeito não querer, eu acho que é uma ciumeira, um medo, uma falta de competência de querer que o vice assuma. O doutor Zé Roberto, no primeiro ano da administração de Santana, ele assumiu, parece-me, 7 vezes. Uma vez eu conversando com ele disse que assumiu 7 vezes. Já no segundo ano não assumiu mais nenhuma vez, nunca mais assumiu nada. E agora foi despejado. Agora, mas ele assumiu agora, né? Nesse mandato, ele chegou a assumir várias vezes, assumiu, né? O prefeito, ano, inclusive, até falou aí que se somando o número de vezes que ele assumiu, parece que dava 48 dias e tal. Sim. E que tinha colocado ele em missões especiais para ele representar e tal. Então, até certo ponto, eles iam se dando bem, né Chico Alberto? Será se não foi a questão da postulação da candidatura do Zé Roberto que veio aí, que de certa forma fez afastar? Houve a distensão que está pintando lá em Fortaleza entre PSB e PT. De uma hora para outra, somente o governador Cid Gomes é a favor da manutenção, né, desse apoio do PT, mas todos os irmãos dele, o restante do partido, os deputados, todos estão pela separação com o PT. Mas, Luiz Carlos, lá em Fortaleza, por esse exemplo que você citou aí do governador, ele quer a coligação com o PT, numa condição dele indicar o candidato a prefeito. E a Luiziana não permite. Muito embora esse candidato seja do PT. O candidato seja do PT. mas ele quer indicar. Não é da ala dela, ela não aceita. E o Cid só quer se pôr da ala dele. Agora vamos analisar, Vasco, isso que falou o Chico Alberto. Muitas vezes, prefeito e vice-prefeito não é sinônimo de amizade, de compromissos comuns, né? Não é. Principalmente o caso do Carlos Cruz, que você citou aí com o doutor Raimundo, você lembra muito bem que foi a maior confusão que houve nesta cidade, em todos os tempos que nós conhecemos aqui na política de Juazeiro, foi a definição da candidatura de Carlos Cruz e Raimundo Macedo. Inclusive, posso até lembrar que Reginaldo Duarte e o doutor Vasco Landim, que está aqui ao meu lado, chegaram a ter uma chapa homologada, praticamente homologada, seriam os candidatos, e de última hora foi colocada essa candidatura. Quer dizer, uma coisa desse tipo tem uma tendência muito forte para não dar certo no futuro. Não é? É verdade, Luiz Carlos, isso a gente pode atribuir exatamente essa falta dessa argamassa de projeto para uma cidade, porque o projeto é ganhar a eleição. Então você pega um vice que agregue, que tenha densidade eleitoral e, na grande maioria das vezes, tenha densidade financeira também. Isso é uma prática muito comum nas eleições municipais. Não, nós queremos o vice porque ele tem dinheiro, vai gastar dinheiro. Então, nós queremos o vice porque ele tem uma densidade eleitoral. O mais correto,
o que devia acontecer, que era o projeto de trabalharem juntos, de edificarem um projeto para a cidade, construir um projeto para a cidade, isso fica em segundo plano. Então, na grande maioria... Que é lamentável. Que é lamentável. Aí, na maioria das vezes, dá no que dá. Se você for para a história, por exemplo, aqui nós já falamos do Raimundo com o Carlos Cruz, que brigaram, não se acertaram. Raimundo como vice-prefeito, exatamente com esse raciocínio que se levantou. Foi um vice que chegou de última hora para ajudar a ganhar as eleições, tá certo? Aí vem o caso do Raimundo com o filho do Salviano também, que foi uma arrumação para se ganhar as eleições. Depois o menino não assumiu nenhuma vez, inclusive o Raimundo viajou para o exterior, que legalmente era obrigado a dar posse, ultrapassava o limite, exatamente, ao vice-prefeito. Ele não assumiu, e há comentários aí de que ele nunca foi sequer convidado para não evento. Então isso já afastou de início, foi desde o início, né, o afastamento dos vices. E a história conta muito isso, ou por uma pretensão do vice, ou porque já começou a construção da chapa eleitoral com um único objetivo, que é o projeto de poder, de ganhar a eleição, e não o projeto de trabalhar pela cidade. Isso é o grande mal. Você vê dessa forma, Chico? Não, isso é claro, Vasco, não tenho nenhuma dúvida. Agora a gente vê também, não é só o problema assim de sucessão do prefeito ausentar-se e botar o vice, ou o vice ter uma secretaria dentro da administração daquele prefeito. Eu acho que o fundamental é que o vice tenha a sua participação na administração. Vamos dar um exemplo aqui, muito recente. Doutor Zé Roberto, com o trabalho que ele fez, não vou falar nem na história do aeroporto, que ele já está sendo chamado até... Isso faz parte da vida dele. Faz parte da vida dele, e graças a essa atuação dele, é que o aeroporto hoje está numa situação bem melhor. Mas ele acabou de conseguir agora a criação de mais uma junta de conciliação do Ministério do Trabalho aqui para Juazeiro. Nós vamos ter duas. Por sinal, tinha uma no CRAT, a titular era no CRAT, e aqui era subordinado ao CRAT. Agora não. Agora nós vamos ter duas só aqui em Juazeiro, e sendo a titular aqui em Juazeiro. Nós não vamos para o CRAT para julgamento do Ministério do Trabalho. É resolvido aqui. E foi um trabalho do doutor José Roberto Celestino. Bom, se quiser retroceder um pouco mais na história, nós tivemos... No caso do doutor Salviano, na primeira gestão dele, ele teve o senhor José Maria Figueiredo, né, com aquele apoio que foi dado pelo pai do Zé Arnon, né, o Liano Bezerra, e o vice assumiu várias vezes. Né. No segundo mandato do doutor Salviano, o próprio José Arnon, foi o vice-prefeito e também assumiu inúmeras vezes, inclusive me parece que conciliava até o mandato de deputado, né? Parece que ele não assumiu. Não podia assumir por conta disso, né, Vasco? Porque se assumisse tinha que deixar o legislativo. O legislativo, né? Mas não houve incompatibilidade. Não, inclusive ainda hoje eles fazem. São amigos, juntos, né? São amigos, né? Exatamente. Agora, o que o povo fica estarrecido, eu digo o povo agora, de um modo geral, meus queridos convidados, é com relação a essas mudanças de comportamento na política. Não é só aqui em Juazeiro, não. É em quase toda parte. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, um dos cidadãos que era tido como um dos grandes nomes do Senado Federal, o Demóstenes Torres, do Democratas lá de Goiás, era um dos homens mais respeitados. Fazia uma oposição seríssima, e eis que de repente esse cidadão está envolvido, né, num negócio escuso com o Cachoeira, aquele cidadão que acabou sendo envolvido com jogo, aquelas máquinas de jogo, irregularidades, né, que ele está tendo a maior dificuldade para resolver, e o partido, inclusive, já tomou, né, o cargo que ele ocupava no Senado, Vasco, e é possível até que ele seja obrigado a renunciar. Quer dizer, isso é surpreendente, não surpreende tanto porque são tantos os escândalos, né, Chico Alberto, que as pessoas já estão se acostumando. A capacidade de indignação do brasileiro está indo lá para baixo, ele já está praticamente levando isso como uma coisa comum, porque todas as semanas escândalos e mais escândalos. Inclusive com relação ao Demóstenes, ele se mostrava o arauto da moralidade. Era assim. Tá certo? Foi um dos homens que mais pregou moralidade no Senado da República. Ninguém sabe, às vezes também, isso deve ser apurado, eu acho que não é bom se antecipar dessas questões.
Mas o que está no encaminhamento que está levando aí é que parece que ele está realmente envolvido em ilícitos gravíssimos que macula a sua história, tá certo? E o Congresso Nacional e o partido, Luiz Carlos. Outro caso também é o do Lupe, né? O caso Lupe, do PTB, né? Do partido do Leonel Brizola, definiu uma bandeira tremenda e, no entanto, foi destituído do cargo. Teve que renunciar. Também na sua conduta moral parlamentar. Essa semana nós vimos, inclusive, um comentário a respeito da presidente Dilma, e exatamente nesse sentido, mostrando que a presidente está querendo fazer uma faxina ética, né, no executivo, mas alegou que não vê muita mudança não, porque toda vez que ela caça um ministro corrupto, acaba colocando o outro também suspeito. Inclusive, alguns já assumiram já com a ficha suja, já suspeito de ficha suja. Então, isso compromete realmente, e a situação do país nesse aspecto fica muito mal lá fora, porque há quem diga, não, mas a corrupção existe no mundo inteiro, sempre existiu, existe no mundo inteiro. Agora, no Brasil, a maneira como o país conduz essa questão da corrupção é diferente de outros países. Nos Estados Unidos, há poucos dias, um governador de estado foi preso e vai ficar 8 anos lavando o chão. A dona do Empire State, um grande edifício de 101 andares lá em Nova York, passou 4 anos na cadeia por sonegação de impostos, lavando o chão. Aqui no Brasil, primeira, segunda, terceira, quarta instância, e o dinheiro rolando, e acaba caducando o processo e ninguém vai para a cadeia. É verdade, Luiz Carlos. Está chamando os comerciais, Luiz Carlos? É hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar com este debate. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. Com apenas R$5 você pode mudar de vida com o Cariri da Sorte Cap. Primeiro sorteio R$3.000. Segundo sorteio uma Yamaha Krypton. Terceiro sorteio uma Honda Fan 125. E no quarto sorteio 2 Gol Geração 5. Isso mesmo, no quarto sorteio 2 Gol Geração 5. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Adquira já o seu e boa sorte. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar. Óticas Diniz, a melhor especialista em óculos do Brasil. Bom, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e agora vamos colocar uma outra questão. Vasques, depois de todos esses incidentes, comentários para lá, comentário para cá, um se defende, outro ataca, mas isso foi, essa semana, foi entre o prefeito e o vice. Quer dizer, a coisa chegou ao auge, porque antes a briga era entre o prefeito e o ex-prefeito, que apoiou inclusive a eleição desse prefeito. Aí o Raimundão e o Santana brigaram e agora a briga é entre o próprio Santana e o seu vice-prefeito. Agora, isso tudo vai desaguar onde? Nas urnas, em outubro. Quer dizer, a eleição está muito próxima e o próprio Raimundão já andou pedindo aí aos candidatos, aos pré-candidatos, vamos fazer uma campanha limpa, né? Vamos fazer uma campanha limpa. Eu não sei a essas alturas o que é que a população do Juazeiro pode esperar de uma campanha política na situação em que a coisa está andando. Fica muito difícil se imaginar uma campanha ética, limpa, com os valores da sociedade sendo respeitados. Fica meio complicado, não é, Chico? Realmente, Luiz, o tema do nosso encontro agora é a ética da política, e isso não existe. Nós não temos
nem tivemos alguns anos atrás essa ética e nem estamos tendo recentemente, e para o futuro é muito complicado com o comportamento dos nossos políticos. Eu achei até bom o doutor Vasco agora não ser mais candidato, pelo menos para deputado estadual, ele pode ser candidato para prefeito, mas a ética, para ser aplicada no regime que nós estamos hoje na política, é muito difícil. Chico Alberto, o grande problema que eu vejo, que eu percebo, especialmente aqui, é que você não percebe ninguém discutindo um projeto, tá certo? Político, administrativo para essa cidade. A grande maioria, ou os principais pré-candidatos a prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, têm ido para a imprensa, um para acusar o outro, tá certo? No sentido de se tornar visível, de ter visibilidade. E denegrir o adversário. Denegrir o adversário e se popularizar com relação a isso. Quando deveria se estar tratando num debate qualificado das questões da infraestrutura da cidade, da educação, da saúde, da mobilidade, da acessibilidade, do transporte, o que é que se tem de proposta para resolver isso, nós não estamos vendo nada. E, infelizmente, outra vez, infelizmente, a gente não assiste a sociedade cobrar dessas pessoas uma postura desse nível. O que nós temos assistido é exatamente isso. Hoje mesmo, o prefeito disse que o Zé Roberto estava pegando esse simples fato que aconteceu, que para ele não foi uma coisa grave, e fazendo um palanque eleitoral na mídia se divulgando. Aí vai para a rádio e coloca isso, o outro vai, denuncia o outro, e o Juazeiro e a discussão do Juazeiro fica ao largo. E isso era uma observação que eu queria fazer com relação ao que colocou aqui a Luiz Carlos. Você acha que esse debate nosso não está muito chão, muito fraco para a cidade do Porto de Juazeiro do Norte? Inconsequente. Inconsequente, Chico? Perfeitamente, não tenha dúvida. Enquanto a gente poderia estar aqui, nesse momento, discutindo as benéficas para o nosso município, como, por exemplo, hoje você não consegue mais chegar do Juazeiro ao Crato e vice-versa com menos de 1 hora de viagem, com tanta sinais, com tantos pontos engarrafamentos. Então, o que era que poderia estar pensando? Era se fazer uma outra via de acesso ao Crato, que nós já temos pronta, é a via férrea, magiado dos dois lados com um canteiro, com o centro com rodoviária e 2 pistas, uma indo e outra voltando. Inclusive desenvolve a região. Mas e também a velocidade, porque hoje você não diz mais assim, nós vamos para a estrada Crato Juazeiro. Não, hoje é rua. É rua. Crato Juazeiro é uma rua. Não tem mais estrada, é uma rua. E você pode fazer outro setor, vamos para o outro lado, a história de Missão Velha, até estive com o Vasco Landim, com o Ayrton Landim, seu parente, e discutindo a história de Missão Velha. Tem que se fazer urgentemente essa estrada para Missão Velha, também magiando a estrada de ferro, porque nós temos uma dificuldade tremenda de acesso das pessoas que moram na Vila São Francisco, no aeroporto, e consequentemente com essas casas que estão sendo construídas aí, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, como é que esse pessoal vai chegar aqui se não tem nenhuma via de acesso? Pela estrada, a Vigília não tem condição nenhuma. Então, o governador tem que pensar urgentemente em fazer mais 2 estações do metrô e levando esse metrô até Missão Velha. Aí sim, aí o metrô vai ter movimento diário. Isso sem se falar, Chico Alberto, em outras questões como a do saneamento básico. Ficam mentindo aqui em Juazeiro, dizendo que nós temos 50% de saneamento. O J. Alcides lá em Brasília fez um levantamento muito bacana no Juanorte e mostrou que nós temos 37% de área saneada em Juazeiro. E o que nós temos aqui, muito mesmo, é lixo, é esgoto a céu aberto, é uma lástima uma cidade que cresceu como Juazeiro, né? E a essas alturas, quer dizer, as campanhas que a Associação Comercial fez pela estrada teve futuro. As campanhas que estão fazendo agora pela estrada de Missão Velha vai ter resultado. Mas e essa questão do saneamento? Quando é que vocês vão pleitear também isso junto ao governador? Luiz, para se ganhar uma política, se une todos os empresários, todos os políticos, as lideranças,
e gera um rolo compressor para se ganhar essa eleição. E depois de ganha a eleição, não recebe a opinião mais de ninguém. Isso é horrível. O Juazeiro está de uma maneira regressiva. Você vê essa vida toda, não se construiu mais uma escola profissional para qualificar o trabalhador, não se constrói mais uma rua. Juazeiro só tem São Pedro e São Paulo, isso está saturado. Está desembocando a Padre Cícero na matriz ali, não tem por onde entrar em Juazeiro, por onde passar. Então, é dessa maneira que eu analiso. Eu acho que Juazeiro devia ter um conselho administrativo e esse conselho ser respeitado, dando opiniões boas, opiniões que resolvessem o problema de Juazeiro. Então, eu vejo a política dessa maneira. Quer dizer, junta-se todo mundo para ganhar e depois fica um só a mercê de todo mundo. É projeto de poder. E chama-se projeto de chegar ao poder. Não, fica um só governando e tomando as atitudes de uma maneira sem uma pesquisa científica para que solucione o problema de Juazeiro. Aqui, ao longo de um bocado de administrações aí, o grande problema também é que é feito tudo de improviso, sem um planejamento, sem metas a ser alcançadas. São obras pontuais. Obras pontuais, improvisadas, porque falta o planejamento, porque entra sem um planejamento. Aí você vê aqui, vocês levantando a questão do saneamento, a questão da acessibilidade, do tráfego, e a gente, com um grande número de candidatos, de pré-candidatos que tem aí, praticamente tem 5 a 6 pré-candidatos, ninguém vê um debate relacionado com isso. O debate aqui é de atingir a dignidade e a honra de um e do outro, no afã de se promoverem com isso, dizer eu sou mais direito, sou mais honesto, como se a população não soubesse o histórico, a vida pregressa de cada um dos que pretende ser candidato na cidade de Juazeiro do Norte. Eu acho que está passando da hora de um debate em cima dessas questões cruciais da cidade de Juazeiro do Norte. Luiz Carlos, eu não me canso de dizer, na semana passada a gente esteve falando aqui sobre o problema de abastecimento d'água de Juazeiro do Norte, que é um problema que merece um cuidado especial, um debate, uma atenção especial. O Heraldo esteve aqui conosco, levantou essa questão, muito pertinente. Nós temos o problema do saneamento no centro da cidade. Sim. Chico, você tem comércio lá, transita por lá, o Josimar também, no dia de uma chuva, Luiz Carlos, é praticamente inviável você transitar e, além disso, o odor fétido que exala daquela boca de esgoto que sai, a putrefação maior do mundo, o que enfeia uma cidade do Porto Juazeiro. Ninguém vê uma discussão desse sentido. Eu sei que tem muitos gargalos, tem muitas coisas que se arrastam ao longo do tempo. Agora, os pré-candidatos deviam priorizar. Eu quero ser prefeito dessa cidade e vou atacar isso aqui, eu vou resolver esse problema aqui. Não pode resolver todos, é difícil o dinheiro, mas com boa vontade, com luta e com projeto, planejamento e metas a ser atingidas, eu acho que é possível. Você vê dessa forma, Chico e Josimar? Olha, Juazeiro, aquilo que eu falei anterior, e você tocou um pouco nessa ferida, ela tem que ser estudada, porque projetos paliativos, projetos atendendo à vontade do gestor, jamais vai dar solução a uma cidade como Juazeiro. Por exemplo, saneamento. Nós vemos, além de não termos saúde, hospital, altura, principalmente na parte infantil, nós vemos as criancinhas todas doentes pela falta de saneamento, da muriçoca, das bactérias que se proliferam nos esgotos a céu aberto. E isso tudo é prejudicial, ficando mais caro para a cidade. Por que não fazer mais hospitais? Então fechando hospitais, né? Então, dessa maneira que Juazeiro precisava de ser visto. Também no trânsito, que está horrível, né? Na coleta de lixo seletiva, né? De uma maneira que separasse os resíduos, de uma maneira, o vidro, de uma maneira que demora 100 anos para voltar a matéria orgânica novamente. O saco plástico, isso tudo vai ser reaproveitado de uma maneira organizada, democrática, para que Juazeiro parecesse com uma cidade e que é esse o nosso desejo, e melhorasse essa cidade tão querida. Você falou uma coisa certa, a gente depois começa a imaginar, mas vamos para o dia a dia, por exemplo. Se você for no Detran, que é um órgão do Estado, para você conseguir retirar seus documentos de motorista, é uma novela muito grande.
O Detran de Juazeiro está muito humildinho, que para a Barbalha já seria pequeno. E o governador não melhora nada. Nem pessoal para trabalhar não tem. Se você vai para o Demutran, que é do município, que está querendo se organizar, mas não tem como, porque o fiscal, o agente, o coordenador só sabe multar. Você não vê num quarteirão, por exemplo, eu saio ali da Clóvis Bevilacqua para entrar na Rua São Pedro, a gente leva até 20 minutos. Até meia hora já tem acontecido. O fluxo descendo na Rua São Pedro, fecha o sinal, aí engaveta tudo, não tem um agente sequer para orientar. Mas não vai. Só na caneta. Só na caneta. Agora, se você parar um pouquinho irregular, passar um sinal, ele já está ali multando. Eu acho que não é assim. Mas o pior de tudo isso, o quanto é que se recebe de multas do Demutran? Quanto se recebe de taxa de iluminação pública? Rapaz, é um absurdo. Agora, falando em taxa, Chico, falando em taxa, me veio aqui a lembrança, a memória de que, e nós falamos há pouco na questão do saneamento, de que as principais ruas do centro da cidade, ela tem o esgotamento sanitário, passa na cidade. E que a grande dificuldade é exatamente os usuários fazer a ligação da sua residência ou do seu comércio para a coleta do esgoto. A que é que vocês atribuem isso? É falta de uma lei que obrigue, é falta de campanhas educativas, é falta de cidadania? Como é que vocês veem essa questão? Porque é inadmissível uma cidade da dimensão de Juazeiro do Norte, uma cidade que é um polo metropolitano, da região metropolitana, de turismo, ainda ter uma questão daqueles esgotos no coração da cidade. O que é a que tu atribui isso aí, Chico? Eu acho que é exatamente tudo isso que você falou. Primeiro, educação, por não ter essa. Segundo, a falta do compromisso do poder público em cobrar, em determinar. Olha, você não pode fazer, se fizer isso, a gente corta. Aí pronto. Mas não, que corre frouxo, sendo amigo, vai lá, certo? Essa praticazinha, né, do ajeita, do arruma, né, Chico? É coisa de interior. E quando chega, coisa de interior, e quando chega perto das eleições, isso se acentua mais, né, Chico? Porque essa questão, a gente cobra, tá, a gente paga tudo bem. Paga seu esgoto, paga tudo. É coisa de cidade pequena mesmo, né? Infelizmente, isso ainda acontece. Ô Vasco, também é bom a gente lembrar, nós chegamos a tal ponto que o TRE hoje está empenhado com um número razoável de pessoas, sabem o quê? Em vigiar os prefeitos que vão entregar a prefeitura, que não tem mais reeleição. Sabe por quê? Com medo da operação desmonte. Porque isso é uma prática, aqui do Nordeste principalmente, isso é uma prática contumaz. O cidadão não vai mais ficar na prefeitura. Se ele perder a eleição, se ele ganhar, ainda repassa, ainda faz uma chamada transição, né, amigável para o companheiro dele. Mas se ele perder a eleição, o desmonte é garantido. Quer dizer, roubalheira por cima de roubalheira. Vocês já prestaram atenção o número de investigações que a Controladoria Geral da União faz? Vocês já viram o percentual, né, o percentual de irregularidade? Quando fiscaliza 100, tem 95 irregulares. Isso é uma lástima. Carlos, é outra coisa também que eu acho, Chico Alberto, sei se Josmar, não sei se vocês vão concordar comigo, é que existem pessoas numa obsessão tão grande por uma prefeitura, pelo poder, que deixa transparecer que não é amor cidadão, amor cívico não, Luiz Carlos. Porque você ser prefeito de uma cidade do porte de Juazeiro do Norte, com os problemas que tem, é uma responsabilidade muito grande, é um ônus muito grande, é um fardo que você coloca nas suas costas, se é que você realmente tem responsabilidade, é uma tarefa difícil. E o que a gente assiste é briga, só falta trocar tapa e tiro, tá certo? Para chegar a isso aí.
Você acha, Chico Alberto, que isso é amor à cidade, amor cívico, é cidadania? O que é que tu acha dessas obsessões que a gente assiste aí cotidianamente na maioria dos municípios para se chegar ao poder? Olha, pela vivência que a gente tem, eu não vejo isso, não. Eu vejo a ganância pelo poder. Você chegando no poder, aí tá bom demais, porque tá no poder. Aí você manda e diz. Aí manda e vai improvisar e seja lá o que for. O resto, eu acho que falta o amor cívico. Trabalhar pela comunidade, pelo seu povo. Mas aqui não. Se trabalha para os amigos. Por isso que eu lembrei aquela fase dos gogós e carrapatos, quer dizer, de José Geraldo da Cruz e Antônio Conserva Feitosa, porque eles divergiam, sim. O doutor Feitosa subia no palanque e detonava, ficavam ali os companheiros dele, e fulano, e cicrano, e ele ia qualificando um a um. Chico Alberto lembrava muito bem desse tempo, não é? E o José Geraldo da Cruz, bem mais pacato, mas também era raivosozinho, também fazia suas detonações. Mas o que ninguém deixava de reconhecer é que todos eles tinham muito amor a essa cidade. Eles brigavam. Doutor Feitosa, um certo dia, saiu da sua residência, Vasco, não foi nem da prefeitura, saiu da sua residência porque era um feriado, para fechar uma casa comercial, uma das maiores casas comerciais em Juazeiro, porque alguém foi lá dizer: doutor Feitosa, fulano de tal não está cumprindo o feriado, está com a loja aberta. Ele pegou o jipe: vamos fechar agora. Foi lá, fechou, e o cidadão foi embora de Juazeiro do Norte, mudou-se para o Recife por conta dessa desfeita, mas porque não cumpriu a ordem. Quer dizer, isso era amor à causa da cidade. Exatamente. Eu quero, Chico Alberto e Josimar, dar uma retomada aqui com relação ao episódio do Celestino, já que vocês assinaram o Manifesto de Solidariedade. Corre a boca miúda, não é nem a boca miúda não, corre na imprensa uma declaração que foi reverberada na Câmara de Vereadores, feita pelo vereador Darlan Lobo, de que no episódio da cassação, naquele episódio da cassação do prefeito Santana, que foi cassado por 12 votos, é interessante, isso é um fato hilário, que eu acho hilariante, né, Luiz Carlos? Ele foi cassado por 12 votos e, de repente, esses 12 votos já se refizeram, não valia mais aquela votação, coisa desse tipo. E o Darlan reverberou lá, publicamente, deu entrevista, isso circulou na mídia inteira, de que o Zé Roberto havia participado de várias reuniões com os vereadores, inclusive dizia que participou, que esteve no local dessas reuniões, conspirando contra e no sentido de articular a cassação do prefeito Santana. Vocês que conhecem de perto a conduta, a ética, nós estamos falando de ética aqui, do Zé Roberto Celestino, vocês acreditam nisso? Acham que ele foi capaz disso ou que essa história está mal contada? Realmente, pela vivência que eu tenho com o doutor Zé Roberto, desde 25 anos atrás, quando ele retornou a vir morar em Juazeiro, o pai dele trazendo para sucedê-lo lá na empresa, que eu conheço o doutor Zé Roberto, eu acho que ele não seria capaz disso. Muito embora, naquela semana da cassação, nós estávamos em Joinville, não, em Florianópolis, Santa Catarina, na convenção da CDL Nacional. Acompanhamos por telefone e sentimos muito. Agora, ao meu ver, doutor Vasco, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que o doutor Zé Roberto não podia estar fazendo essa articulação, porque se o Santana fosse cassado, ele automaticamente seria cassado também. Quem deveria assumir era o presidente da Câmara, ou um mandato... Como chegou a assumir por um dia. Como o doutor Mozart, quando foi cassado, quem assumiu foi o Erivando Cruz. Ali foi intervenção. Ali foi diferente, foi intervenção. Uma intervenção, muito embora. Não tinha o vice, e o vice era um senhor, um cidadão de bem. Um gentleman, um rapaz educado, competente, tinha sido vereador. Mas não, eu não sei por que surgiu, eu acho que ele não fez isso. Mas a conversa foi muito longa, botou até a família do rapaz no meio, eu não sei. Mas doutor Zé Roberto, segundo ele foi à televisão, ele foi ao rádio na mesma hora e disse que estava pronto para ir à Câmara para desmitir essa conversa. Agora, nessa parte aí eu não sei. Eu levanto uma questão ética também nessa conduta do vereador.
lembro, inclusive, não pega muito bem Sua Excelência, né, um vereador, fazer uma acusação dessa, admitindo que eles próprios vereadores participaram desse tipo de coisa, né? Todo mundo viu quando o prefeito disse, eles só fizeram isso porque me fizeram uma proposta indecente de R$400 mil e eu não topei e fui caçado. E depois, os mesmos que caçaram, e aí, excelências, é bom responder isso, não para nós aqui do Tribuna Livre, mas para o povo de Juazeiro. Como é que os 12 que votaram contra, hoje tem 10 defendendo o senhor prefeito, inclusive o presidente? Nós comparecemos às reuniões da Câmara, nas últimas 3, quando a oposição tentou colocar uma CPI, as últimas 3 reuniões o presidente não compareceu nem deu satisfação. Por que não compareceu? Não houve reunião ontem na Câmara Municipal por absoluta falta de quórum. Então, esse comportamento aético, viu, Vasco? Isso o povo precisa julgar. É muito verdade. fácil o vereador acusar o vice-prefeito de participar de conspiração. E ele não estava na conspiração também, nesse caso? É verdade, é complicado. Isso aí é onde entra a questão da ética, que infelizmente anda muito distante, não só da política, muito mais acentuada, mas praticamente em todos os setores da sociedade brasileira. Essa questão da ética está precisando de ser redimensionada por as famílias, por a escola, pela sociedade, enfim, por todos nós, para ver se a gente constrói aí na frente uma sociedade mais saudável, mais sadia, mais sustentável, né, Luiz Carlos? Pois é, o que nós estamos precisando mesmo é de gente como Antônio Fernandes Coimbra, o mascote, que foi comerciante, foi industrial, foi diretor social, foi desportista, foi tudo nessa cidade, foi um grande empreendedor e foi também político, e político limpo. Esse programa, portanto, é em homenagem ao querido mascote. Boa noite, Colberto. Boa noite, e você agora me fez lembrar, Luiz Carlos, eu ainda namorava com Denise, o mascote era presidente da Câmara por mais de uma vez, e chegou a assumir a prefeitura de Juazeiro, por um dia ou 2, mas assumiu. Quer dizer, consta lá como o prefeito na época. Mascote foi uma pessoa que, além de tudo isso que você disse aí, mais alguma coisa, foi um bom pai de família, um excelente sogro e uma pessoa admirada. Né? Agora, lamentavelmente, as nossas autoridades, nenhuma delas promoveu o nome de mascote, seja em que for, a não ser no pequeno grupo que tem ali ao lado da Via Férrea, onde era uma casa de assistência à RVC naquele tempo. Mas a gráfica faz a homenagem, né? A gráfica continua com 72 anos de vida e tem a gráfica mascote, que agora no dia... Aliás, ontem, 29 de março, isso. A máquina fez 73 anos de existência. Obrigado por ter vindo. Festa porque ainda falta muitos anos para a gente chegar lá. Isso. Josimar, muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, boa noite, agradeço a oportunidade e vamos torcer e rezar e pedir ao Padre que ilumine esses nossos gestores para que mostre uma sociedade melhor e que a sociedade melhore cada dia. Meu amigo Vasco, boa noite. Se tiver que ser candidato, seja com ética e profundidade, em busca de projetos renovadores para Juazeiro. É verdade, só desejo, se for dessa forma, para fazer um choque de gestão e mudar essa prática política que acontece aí. Mas, Luiz Carlos, eu queria aproveitar o finzinho do Tribuna Livre para mandar um recado a meus amigos e os telespectadores e aos meus clientes de Juazeiro. Eu já estou atendendo na nova clínica, no Centro Especializado da Visão, 511. O nosso telefone, Miguel, é 3512-5499. Um grande abraço e um bom fim de semana a todos. É evidente. Boa noite, amigos. Um abraço. Até segunda-feira, quando estaremos de volta com aquele programa especial Tal Pai, Tal Filho. Um abraço. Bom fim de semana.